Vocês já devem ter reparado em algumas sobrancelhas que aparecem, o que a gente vê na rua, azul, verde, roxa, vermelha, laranja, né? Por que essas sobrancelhas mudam de cor? Por que essas sobrancelhas, com o passar do tempo, adquirem colorações diferentes da que foi feita no dia do procedimento? Eu vou citar hoje para vocês 2 fatores que são as principais causas dessa mudança de cor. Um fator é um fator comum, que isso pode acontecer, desde que a técnica seja feita da forma correta, que é o fator da base do pigmento que você vai utilizar. Se esse pigmento for orgânico e se esse pigmento for inorgânico. Então, se você trabalhar com um pigmento orgânico, né? Se você trabalhar com um pigmento que ele vai ter uma degradação, todos os pigmentos têm essa degradação, tanto orgânico quanto inorgânico. Mas agora eu vou falar um pouquinho do orgânico para vocês e a degradação dele. Quando a gente faz um trabalho com o pigmento orgânico, a degradação desse pigmento, ou seja, conforme a sobrancelha vai clareando, ela vai deixar um resíduo de pigmento na pele puxado para o cinza, porque a molécula do pigmento, dos pigmentos que compõem a cor, elas vão saindo. E nessa situação, nesse pigmento orgânico, a molécula preta é a menorzinha e é a que demora mais para sair. Então, ela fica aquela sombra cinza bem clarinha. Até aí, tá tudo certo, tá? É para acontecer isso porque você está usando um pigmento onde a degradação final deste trabalho vai ser acinzentado. Um cinza clarinho, como se fosse você pegou um lápis de escrever e deu uma passadinha de leve. Quando fica forte, fica um cinza escuro, já é outra situação que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? No pigmento inorgânico também ocorre uma degradação. Só que a degradação do pigmento inorgânico, ela puxa para o laranjinha, para o avermelhado clarinho, para o rosa. Tudo vai depender também da pele da cliente, mas é um resíduo mais quente, mais avermelhado. Acontece da mesma forma que o orgânico. A diferença é que no orgânico, a menor partícula é o pigmento preto. E no inorgânico, a menor partícula é o pigmento vermelho. Então, quando as outras cores vão saindo, fica aquelas menores partículas vermelhinhas ali. Por isso que ela fica com essa sombra. Também, gente, é uma coisa bem clarinha, bem sutil, que nós profissionais percebemos, mas que as outras pessoas, quando olham, não notam, ok? Então, isso tem que ficar bem claro para a gente entender que isso é normal acontecer. E quando que isso se torna anormal? Quando a gente aprofunda o dermógrafo, o tebore, e a gente entra em camadas mais profundas da pele, onde nós não deveríamos colocar o nosso pigmento. Então, quando esse pigmento ele vai mais a fundo na pele, ele muda de cor. E dependendo da camada que ele fica, ele vai resultar uma cor diferente. Então, ele pode vir um chumbo, que é quando a gente chama de sobrancelha chumbada. E aí pode ter as nuances acinzentadas e azuladas. Ele pode ter as nuances esverdeadas, porque também aprofundou.
ela pode ter as arroxeadas, onde a gente tem uma mistura de pigmentos superficiais e pigmentos mais profundos. Então, por exemplo, num caso de um pigmento inorgânico mais profundo, ele tem o quê? Um resíduo arroxeado, porque o fundo dele seria o fundo vermelhinho, o fundo clarinho, só que como ele está muito profundo, ele não revela isso, ele vai revelar uma tonalidade arroxeada. Então, na realidade, essas sobrancelhas que nós vemos hoje, roxa, azul, cinza, esverdeadas, na maioria das vezes, são erros de peso de mão durante o procedimento, ou excesso de pigmentos. Excessos de pigmento porque a cliente fez uma vez, a cliente fez duas, a cliente fez três, cada vez vai sendo colocado mais pigmento na pele dessa cliente e chega uma hora que essa pele está saturada. E esse excesso de pigmento na pele da cliente acaba gerando também essas alterações de cor. É importante a gente também salientar para a cliente, avisar a cliente quando ela começar a fazer o procedimento ou quando ela vier da segunda, terceira vez. Eu gosto de falar isso já logo de cara, na primeira vez que a cliente vem para mim, que depois de 3, 4 sessões, isso quando eu falo 3, 4 sessões, subentende-se anos com essa cliente voltando para a gente fazer as correções de cor, porque já falei que é normal haver uma degradação. Então, essa cliente voltou 1, 2, 3, 4, já está na hora de orientá-la que tem que tirar esse pigmento. Então, a minha cliente, ela tem que saber, desde a primeira vez que ela sentou na minha cadeira, que em determinado momento ela vai ter que remover para tirar o excesso desse pigmento para continuar com uma sobrancelha bonita.